O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, registrou uma alta de 0,52% em dezembro de 2024. Esse resultado sinaliza uma aceleração da inflação em comparação a novembro do mesmo ano, quando o índice subiu 0,39%. Já em dezembro de 2023, a inflação foi ligeiramente superior, com uma variação de 0,56%. No acumulado de 2024, o IPCA registrou uma alta de 4,83%, superando o teto da meta de inflação estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Para entender melhor esses números e como eles afetam o consumo das famílias brasileiras, conversamos com Patrícia Pellatieri, diretora adjunta do DIEESE. Quais os fatores motivaram essa alta nos preços? Boa noite, Patrícia. Oi, boa noite, Daiane. Então, há um consenso dos diversos analistas aí de acompanhamento de preços e do índice de inflação, de que os principais elementos aí que levaram a essa alta tem a ver com uma desvalorização cambial, né? Então, a taxa de câmbio, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Tem a ver com problemas climáticos. Nós tivemos seca seguida de muita chuva, e isso impactou, por exemplo, a produção de leite no sul, enfim. Nós temos aí um impacto forte na questão da alta dos alimentos, em especial da carne, que tem a ver com uma ampliação da exportação, mas tem a ver também com um certo ciclo pecuário, onde houve uma redução do volume de abates, né? Isso tudo aconteceu nesse finalzinho do ano, mas talvez o maior impacto aí tenha sido, de fato, da questão do preço do dólar, né, portanto, do câmbio, que tem a ver com questões externas, né, então tem uma especulação em razão aí da vitória do Trump e dos anúncios que ele fez no final do ano, de mexidas que ele ia fazer, e isso impacta todos os preços nacionais, causando aí, então, essa elevação no índice inflacionário, ele fechando o ano, portanto, de 2024, ligeiramente acima do teto da meta, mas que seria possível trazer para o teto da meta, caso o Banco Central tivesse feito uma opção de atuar quando teve a aceleração do dólar, né? Então, a política cambial, ela, assim como a política monetária, ela está a cargo do Banco Central, que desde 2022 é independente. Ele tem instrumentos ali, inclusive um volume de reservas enorme, que ele poderia ter atuado e amenizado esse impacto do dólar e ter mantido aí o índice inflacionário no teto da meta. Eu não sei se seria bacana a gente falar um pouquinho aí das projeções para 2025, Daiane? Eu ia justamente te perguntar isso, Patrícia, o que a gente pode esperar, então, para esse ano, né? Se vamos ter mais altas em preços, alguns segmentos também vão ter uma queda, né? Porque você mencionou, por exemplo, alimentos, mas também tivemos aí um destaque para habitação, transporte. Então, o que a gente pode esperar para esse ano? Então, você sabe que o que a gente tem lido aí das previsões para 2025, principalmente do mercado financeiro, ele é extremamente pessimista, né? Está falando de um crescimento do país muito abaixo do que foi esses 2 últimos anos, está falando aí de uma manutenção de um câmbio alto no valor em torno de R$6 e de taxa de juros elevadíssima, né? E isso tem uma explicação, porque o mercado financeiro, ele
atua para poder ganhar mais, né? Então, quando tem a elevação da taxa de juros, ele ganha mais, então essa expectativa pessimista o beneficia, e infelizmente ele tem uma influência forte na vida real, porque inclusive o Banco Central se move muito a partir das projeções do mercado financeiro. Mas olhando para 2025, nós vemos vários indicativos e indicadores que são muito favoráveis à possibilidade da meta ficar, sim, abaixo do teto. Não digo no centro da meta, mas abaixo do teto, com certeza. Tem aí uma previsão de um aumento de safra de grãos na ordem de 6%, tem um aumento da produção de carne também na ordem de 6%, inclusive a Associação de Produtores disse, já anunciou que nós estamos numa fase de alta do ciclo pecuário, que significa mais disponibilidade de carne para o abate, né, de boi para o abate. A Conab tem retomado aí a recomposição dos estoques reguladores, isso ainda está em discussão, precisaria de uma aceleração nessa política, né? Além de, vamos lembrar, da isenção da carne na cesta básica, que foi aprovado na primeira etapa lá da reforma tributária no final do ano, que isso também impactará no preço final ao consumidor. É claro que esses resultados, isso tudo tem uma influência positiva, mas nós dependemos muito de qual será a política cambial e monetária que o Banco Central adotará, aí com o novo presidente Galípolo, que assumiu agora no finalzinho do ano. Por que eu digo isso? Porque nós tem dois fatores que são de difícil controle, né, que é esse contexto internacional. Nós não sabemos exatamente como é que as medidas dos Estados Unidos vão impactar o câmbio, né, o dólar. Então o Banco Central tem instrumentos e deveria agir para que isso não causasse esse desconforto inflacionário aqui no país. E nós temos aí o desafio de enfrentar as pressões internas na questão do aumento da taxa de juros. Nós estamos com uma taxa muito acima e na contramão, inclusive, de toda a América Latina, que inibe, né? Ela tem resultados muito ruins para a sociedade brasileira como um todo, tanto no endividamento público, porque encurrala o Ministério da Fazenda pressionando aí para redução de gastos, né, de investimentos, e impacta diretamente na própria economia, reduzindo a sua capacidade de ampliação. Lembrando que o governo também fez uma série de investimentos que vão começar ainda a apresentar resultados, que pode significar uma melhoria da renda, uma melhoria dos empregos, e tudo isso a gente tem que pôr na conta a hora que a gente olha os indicadores econômicos, e não só as metas inflacionárias. Perfeito, Patrícia. Então, assim, temos algumas boas perspectivas, mas também muitas incertezas, né, para lidar durante esse ano, mas vamos aí acompanhando. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Para você também e para os nossos telespectadores e ouvintes.